E a gente começa falando do último dia do ano legislativo, que foi marcado por uma pauta cheia e muita pressão. É que ficou para hoje a votação do Orçamento do Estado para 2020 e a definição do projeto de lei da reforma da Previdência. Antes dos trabalhos serem iniciados pelos deputados, as galerias da Alese já estavam ocupadas por diversas categorias de servidores estaduais. Boa parte era militar que estava na expectativa pela votação da reforma da Previdência. Segundo o deputado Capitão Samuel, o texto do projeto de lei complementar encaminhado pelo governo do estado incluiu a categoria na reforma, sendo que os militares devem seguir as regras que foram aprovadas pelo governo federal. Os militares vieram para aqui porque nós apresentamos uma emenda que já foi assinada por 20 deputados estaduais, deixando claro no projeto de lei da Previdência que a Previdência dos militares sergipanos será tratado por lei federal tal qual foi aprovada. Além da votação da PEC que altera a Constituição do Estado, em segundo turno, também entrou em votação o projeto de lei complementar que altera a Previdência Estadual, matéria polêmica, mas que os deputados defendem como necessária. Esse remédio é amargo, ninguém nunca disse isso. Nós tentamos tornar menos amargo possível. Pior de tudo é não ter dinheiro para pagar depois as aposentadorias. O deputado Zezinho Sobral, líder do governo na casa, disse que houve alteração no texto original que foi encaminhado pelo governo. Existem muitas emendas de consenso que já foram discutidas com o governo, inclusive vamos dizer assim, uma redução do valor da alíquota e uma escala e vamos dizer assim, um desconto que equilibra um pouco aqueles que ganham menos. Idades mínimas foram avançadas, questões relativas ao policial civil, assim como é no policial militar, que efetivamente forem mortos em ação por força do seu trabalho, terão garantia de 100% das suas pensões. Uma questão de pensão que era 50% por posto foi aditado para 70%. Enfim, é um projeto substitutivo extenso. O deputado Geórgio Passos afirma que, embora alguns pontos tenham avançado, a reforma ainda é muito prejudicial ao trabalhador e critica o governo do estado que, segundo ele, não corta na própria carne. Aqui foi aprovado o empréstimo para refinanciamento, chegou mais um empréstimo agora. Nós vimos a questão da idade mínima que já avançou. Várias matérias que vão ajudar o fluxo de caixa do governo foram aprovados aqui nessa Assembleia. Mas, por outro lado, o Poder Executivo não quis cortar na carne, não quis se sacrificar também. E aí quer penalizar os trabalhadores nesse momento. O governo está confiante que vai aprovar a reforma para reduzir o salário dos servidores a partir de janeiro. E isso é muito sério, é muito grave. E quem são os maiores prejudicados serão os aposentados. Os deputados também votam nesta última sessão do ano o orçamento para 2020 com valor estimado em 9 bilhões e 93 milhões de reais e a concessão de um empréstimo no valor de 200 milhões de reais, dinheiro vinculado a obras estruturantes. E a votação dos projetos pelos parlamentares estaduais continuou pelo período da tarde e início da noite. Os protestos dos servidores seguiram pela tarde. Deputados começaram a discutir os projetos de lei enviados pelo Poder Executivo. Entre eles, o que permite a partir de agora o aumento do valor de diversas taxas cobradas pelo governo do estado. Entre elas a do Detran. Os parlamentares ainda aprovaram por maioria a PEC que adequa a Constituição Estadual à reforma da Previdência feita pelo governo federal. No dia 19 deste mês, a PEC já havia sido aprovada em primeira discussão. Um dia antes da aprovação, 10 deputados se aposentaram. Os nomes de todos eles foram publicados no Diário Oficial do Estado. Capitão Samuel, Vanderbal Marinho, Gilmar Carvalho, Luciano Pimentel, Garibaldi Mendonça, Luciano Bispo, Francisco Gualberto, Zezinho Guimarães, Gorete Reis, Jefferson Andrade e Gustinho Ribeiro, que agora é deputado federal. Tentamos ouvir os parlamentares sobre o assunto, mas ninguém quis gravar entrevista. Representantes de movimentos sociais em defesa dos direitos trabalhistas repudiaram a estratégia dos deputados. O que é grave na nossa avaliação é que os deputados, esses 10 deputados que se aposentaram um dia antes da aprovação da PEC, para usufruir do direito à aposentadoria proporcional pelo tempo de contribuição, ou seja, um deputado que tem 4, 8 anos de parlamentar, ele já pode se aposentar pela lei que eles têm aqui.
Com a aprovação da PEC não teria mais esse direito assegurado. Então eles se aposentam um dia antes e depois aprovam a PEC que destrói o direito à aposentadoria do servidor, que a partir de agora terão seus salários reduzidos. É vergonhoso, porque eles estão aprovando na prática o fim, a dificuldade da aposentadoria dos servidores públicos, mas eles na calada da noite, inclusive alguns deputados bem jovens, solicitaram aí a sua aposentadoria. E como você viu aí na reportagem, a semana começou com mais essa novidade para o cidadão. Foram 10 deputados, 10, e um ex-deputado estadual, agora federal, que tiveram seus pedidos de aposentadoria proporcional concedidos pela Previdência Estadual. O curioso é que nas comissões e em plenário, muito se discursou sobre a saúde financeira do Estado e o colapso eminente que poderia resultar na suspensão de pagamentos dos salários no futuro por falta de dinheiro. Vamos ver de novo quem são os deputados que se aposentaram. Capitão Samuel, que aos 48 anos está no terceiro mandato como deputado estadual. Vanderbal Marinho, 64 anos, está no segundo mandato. Gilmar Carvalho tem 58 anos e está no quarto mandato. Luciano Pimentel, 62 anos, está na segunda legislatura. Garibaldi Mendonça, 63 anos, é um dos mais antigos e está no quinto mandato como parlamentar. Luciano Bispo tem 65 anos e cumpre o segundo mandato. Francisco Gualberto, aos 62 anos, está no quinto mandato. Zezinho Guimarães tem 64 anos e está no terceiro mandato. Gorete Reis, 58 anos, está no quarto mandato. Jefferson Andrade tem 38 anos e exerce o terceiro mandato. O ex-deputado estadual Agostinho Ribeiro, atual deputado federal, tem 37 anos e atuou por apenas 2 legislaturas. Não há como explicar à sociedade essa corrida de deputados estaduais para a aposentadoria. Aposentadoria proporcional ao quê? Gente se aposentando com 37 anos de idade, com 8 anos de mandatos. Pelo amor de Deus. O servidor público vai passar 40 anos para conseguir se aposentar ganhando uma miséria por mês. Como essa turma aí que você viu, vai olhar na cara do funcionalismo público que está sendo massacrado por essa reforma da Previdência. É profundamente lamentável.